Olá, meu nome é André da Silva Abade, sou orientando do professor Dr. Flávio de Barros Vidal. Vou apresentar para esta banca a minha qualificação de doutorado com o título Projeto de uma rede convolucional profunda para detecção, reconhecimento e quantificação de fitonematóides em imagens microscópicas. Elaboramos o roteiro com os seguintes tópicos: introdução, fundamentos teóricos, revisão sistemática, metodologia proposta, resultados preliminares, cronograma e, por fim, as nossas considerações finais. A identificação de doenças de plantas é uma das mais básicas atividades da agricultura. Entretanto, na maioria dos casos é realizada manualmente, visualmente ou por microscopia. Esse fato faz com que o avaliador assuma uma tarefa subjetiva, propensa a erros. Já a visão computacional e a aprendizagem de máquina têm ganhado notoriedade em diversas áreas, com destaque para a agricultura. Esse avanço tecnológico permite que pessoas e empresas sejam mais produtivas, proporcionando a redução de custos inerentes à atividade exercida. No contexto da agricultura tradicional, os diagnósticos são realizados por meio de investigações presenciais dos especialistas ou em laboratórios. Essa característica do diagnóstico é propensa a fenômenos psicológicos e cognitivos que podem levar a preconceitos e ilusões de ótica, aumentando assim a possibilidade de erros e o tempo de resposta no processo de tomada de decisão do agricultor. Até 2050, a população mundial pode atingir até 9 bilhões de pessoas. Para atender essa demanda, a produção de alimentos precisa ser incrementada em 70%. Assim, as novas tecnologias, como a aprendizagem de máquina, têm demonstrado significativos resultados no processo de identificação de doenças de plantas, diminuindo o tempo de resposta e melhorando a acurácia dos diagnósticos. Listamos alguns fatores que motivam a nossa investigação, sendo estes: o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, tendo o estado de Mato Grosso como o maior produtor em produtividade e área plantada. Os fitonematóides têm causado grandes perdas para a agricultura brasileira, sendo considerado como um dos principais patógenos da cultura da soja. Para o manejo desses fitonematóides, antes de escolher as medidas de controle, é preciso saber qual espécie de fitonematóide está presente na área de cultivo. Temos ainda que a maioria dos métodos utilizados para identificar e classificar nematóides é feita por mostra visual, com base em caracteres morfológicos e conta exclusivamente com o know-how do especialista para o reconhecimento adequado dessa espécie. O número de estudos e investigações que propõem alguma abordagem automatizada que auxilie na identificação de fitonematóides usando imagens digitais é escasso na literatura. Não encontramos, ou quando encontramos, não tratavam diretamente dessa problemática. Os fatos levantados na nossa motivação permitiram gerar algumas hipóteses que pretendemos responder ao longo da nossa investigação, sendo elas: os modelos e arquiteturas CNNs recorrentes da literatura são adequados à classificação de fitonematóides por espécie utilizando imagens microscópicas? Dado o contexto adverso das imagens microscópicas, as técnicas de transferência de aprendizagem, ajuste fino, otimização de hiperparâmetros e aumento de dados são significativas quanto aos ganhos de precisão desses modelos? Comparando o processo de classificação e quantificação de fitonematóides, utilizando as técnicas manuais e automáticas, é possível caracterizar o melhor desempenho face à eficácia e eficiência? Com o intuito de responder às indagações das nossas hipóteses, o objetivo geral dessa pesquisa prospecta uma solução capaz de interpretar imagens microscópicas de nematóides presentes na cultura de soja, para identificação e classificação automatizada usando redes neurais convolucionais. Para alcançar o nosso objetivo geral, vamos analisar e avaliar as diferentes técnicas e métodos de identificação automatizadas de doenças de plantas usando redes neurais convolucionais. Vamos construir um banco de dados de imagens catalogadas e rotuladas, passível de aplicação de técnicas de visão computacional e aprendizado de máquina no processo de identificação e classificação de fitonematóides. Vamos customizar, otimizar, propor modelos e arquiteturas de redes neurais adequadas ao domínio do problema, subsidiando também o aumento do controle e agilidade do processo de tomada de decisão quanto ao manejo da cultura em detrimento da presença dos tipos qualificados de nematóides. Por fim, vamos formalizar e difundir as tecnologias e ferramentas utilizadas no processo de identificação e classificação, a fim de fomentar o uso dessa tecnologia aplicada como um possível referencial de boas práticas.
Nossa fundamentação teórica abrange os conceitos de doenças de plantas e aprendizagem de máquina, especificamente com as redes neurais convolucionais e suas técnicas, como transferência de aprendizagem, ajuste fino e hiperparâmetros, aumento de dados e segmentação de imagens, consequentemente, a evolução e a customização dessas arquiteturas. A doença de planta é o mau funcionamento de células e tecidos, que resulta da sua contínua irritação, seja por um agente patogênico ou um fator ambiental. É dividida geralmente em dois grupos: abióticos, com os tipos de deficiência de nutrientes, lesões químicas, condições climáticas, e os bióticos, como causados por bactérias, fungos, nematóides e vírus. A atenção de nossos estudos são os patógenos denominados nematóides, presentes em diversas culturas como soja, milho e algodão. A aprendizagem de máquina é a capacidade de um programa de computador adquirir ou desenvolver novos conhecimentos ou habilidades, por meio de exemplos existentes ou não, visando a otimização no desempenho. Geralmente, são subdivididas em 3 tipos. A aprendizagem por reforço investiga como agentes de software devem agir em determinados ambientes, de modo a maximizar alguma noção de recompensa cumulativa. Na aprendizagem por reforço, temos alguns exemplos como decisões em tempo real, navegação de robôs, aquisição do conhecimento e tarefas de constante aprendizagem. A aprendizagem não supervisionada, temos menos informação sobre os objetos, em particular, o conjunto de dados é não rotulado. E as suas aplicações são elicitação de atributos, visualização de atributos, sistemas de recomendação e segmentação de clientes. A aprendizagem supervisionada é uma tarefa de encontrar uma função a partir de dados de treinamentos rotulados. E as suas aplicações são reconhecimento de imagens, retenção de clientes, diagnósticos, previsões de mercado. A aprendizagem supervisionada é fator preponderante da nossa investigação. Esta modelagem é dividida em 2 tipos: a modelagem preditiva de classificação, onde as variáveis de saída são discretas, e a modelagem preditiva de regressão, onde as variáveis de saída são contínuas. Existem vários algoritmos aplicados à aprendizagem supervisionada, desde a regressão linear, regressão logística, árvores de decisão, K-vizinhos próximos, máquinas de vetores de suporte, um classificador muito utilizado, e então as redes neurais artificiais. As redes neurais convolucionais, ou CNNs, são um tipo de especialização das redes neurais artificiais. Por vez, essas são estruturas de aprendizado profundo que ganharam notoriedade pelos resultados expressivos quanto à classificação de objetos em imagens. Uma CNN é uma topologia ou arquitetura que se aproveita de relações espaciais para reduzir o número de parâmetros que devem ser aprendidos, utilizando os métodos de feed-forward e backpropagation. Geralmente, é composta de 2 grandes etapas: a extração de característica pelas camadas convolucionais e a classificação. Na figura, podemos ver um esquema dessa arquitetura, onde nós temos uma camada de entrada, uma convolução seguida de um pooling ou subamostragem, novamente uma convolução e um pooling. Por fim, a camada completamente conectada, que faz por vez do classificador. Nas CNNs, a parte de extração de características é baseada em 3 conceitos fundamentais: a convolução, a subamostragem e as funções de ativação. A operação de convolução em uma rede neural convolucional não corresponde exatamente à definição de convolução usada na matemática pura. Na terminologia das redes neurais convolucionais, a entrada geralmente é uma matriz multidimensional de dados, e o kernel, consequentemente, uma matriz multidimensional de parâmetros, que são reajustados pelo algoritmo de aprendizagem. Podemos ver esse exemplo na imagem apresentada, onde ilustra uma esquemática de uma operação de convolução sem inversão de um kernel 3x3 para calcular o valor de saída no pixel 2x2. Já no segundo estágio, cada ativação linear é executada por meio de uma função de ativação não linear, como, por exemplo, a função de ativação retificada ReLU. Também temos alguns exemplos de funções de ativação, entre as mais famosas, a sigmoide e a hiperbólica tangente. Por fim, a subamostragem. A função de pooling substitui a saída de rede em um determinado local, pela estatística usual das saídas próximas, tipicamente com um pool médio ou um pool máximo sobre regiões contíguas, os famosos average pooling ou max pooling. A evolução das CNNs
passam pela otimização e customização das convoluções, funções de ativação e subamostragem. Este processo dá origem a novos blocos, capazes de resolver problemas cada vez mais complexos. Passando por esses conceitos, essa evolução segue uma linha histórica. Desde a LeNet, em 1998, criada para identificação de dígitos numéricos, até a AlexNet, em 2012. Essa arquitetura foi uma de grande destaque no cenário de reconhecimento de imagens, utilizando o conjunto de dados da imagem NET, e até hoje é muito utilizada. A VGGNet, proposta em 2014, tem a introdução do conceito de visualização das características por camadas de convolução. Foi um novo aporte na evolução das arquiteturas CNNs, pois sendo determinantes para a extração de características em baixa resolução espacial. Em 2015, a Google introduziu uma nova abordagem com a ideia de dividir, transformar e mesclar, denominada Inception Block. Esse bloco Inception ele introduz o conceito de rede vertical empilhando camadas convolucionais. A arquitetura proposta pela Google consolidou o conceito de ramificação dentro de uma camada, permitindo a abstração de características em diferentes escalas espaciais. Originalmente, a primeira versão foi batizada como Google LeNet. Posteriormente, com algumas evoluções, surgiram a Inception V3, a Inception ResNet, entre outras. Criar arquiteturas cada vez mais profundas em busca de um melhor desempenho mostrou-se uma estratégia desafiadora para os projetistas de redes, pois, aumentando essa profundidade, seu desempenho fica saturado ou começa a degradar rapidamente, causando assim a perda da capacidade de generalização do modelo. A ResNet, proposta em 2016, é a introdução da chamada conexão de atalho de identidade, que pula uma ou mais camadas da arquitetura. Esse mapeamento de identidade não possui parâmetros e serve apenas para adicionar a saída da camada anterior à camada da frente, implementando assim o conceito de reforço do sinal ao longo da arquitetura da rede. Após um breve histórico sobre a evolução das arquiteturas CNNs, passamos agora a discutir as técnicas mais utilizadas, como por exemplo a transferência de aprendizagem. A técnica de transferência de aprendizagem consiste no treinamento de uma rede CNN em um domínio de problema amplo, utilizando conjunto de dados enormes, como por exemplo a ImageNet. Reutilizando esse modelo pré-treinado, podemos conseguir aumentar a eficiência dessa rede para resolver problemas de domínio específico, ou seja, com um conjunto de dados menores, mais reduzido. A imagem ilustra esta operação, desde o treinamento da rede em um domínio de origem, como a sua reutilização do modelo pré-treinado para a resolução do domínio específico. Aliada a essa técnica de transferência de aprendizagem, nós temos o ajuste fino, ou fine tuning, que consiste basicamente em 3 etapas. A primeira, adequar a última camada softmax do classificador à quantidade de classes que eu tenho no meu domínio específico. A segunda, eu tenho que ajustar a taxa de aprendizagem proporcional ao domínio que eu estou utilizando. Por último, eu congelo os pesos das primeiras camadas da rede pré-treinada, pois são nessas camadas convolucionais que ocorre a extração de características generalistas. A otimização de hiperparâmetros e o aumento de dados são duas técnicas distintas, porém com objetivos muito semelhantes. Visam aumentar a capacidade de generalização dos modelos e, consequentemente, a sua capacidade de predição. O hiperparâmetro pode ser qualificado como um parâmetro cujo valor é definido antes do início do processo de aprendizado e não pode ser treinado diretamente a partir dos dados. Existem 3 estratégias de otimização desses hiperparâmetros, sendo elas a pesquisa em grade, a pesquisa aleatória e a otimização bayesiana. Já quanto ao aumento de dados, trata-se de uma abordagem exitosa que busca mitigar o problema da capacidade de generalização dos modelos, aumentando os dados. Nessa abordagem, o conjunto de dados original é aumentado por diversas técnicas, buscando uma representação mais abrangente possível, minimizando a distância entre o conjunto de treinamento e validação. Técnicas como transformações geométricas, espaço de cores, cortes de imagens, rotação, translação, adição de ruído, filtros do kernel e apagamento aleatório são bem utilizadas. Recentemente,
Redes adversárias generativas também são empregadas nessa estratégia. Na nossa imagem, damos um exemplo de rotação randomizada da figura como ilustrado. A segmentação de imagens ainda constitui um dos principais desafios em visão computacional. Os segmentos representam objetos ou partes de objetos e compreendem conjunto de pixels ou superpixels que permitem estabelecer a base para a detecção ou classificação de objetos em uma determinada cena. Nas redes neurais convolucionais, nós temos dois tipos primordiais de segmentação, a segmentação semântica e a segmentação por instância. Na segmentação semântica, todos os pixels de uma imagem são classificados em classes significativas. Essas classes são semanticamente interpretáveis e correspondem a categorias de objetos do mundo real. Já a segmentação por instância difere da segmentação semântica por não categorizar todos os pixels, e sim identificar de modo singular cada instância de cada objeto em uma imagem. A figura ilustra um exemplo de segmentação aplicados ao dataset que nós criamos, denominado NEMA Dataset. Passadas as explicações sobre os fundamentos teóricos, que são base para a concepção dos nossos estudos, elaboramos uma revisão sistemática da literatura, com o intuito de caracterizar o estado da arte no processo de identificação de doenças de plantas. Investigamos as 5 bases mais relevantes dentro da nossa área, sendo elas a ACM Library, a I3E Library, a Elsevier Scopus, a Springer Link e o Google Academic. Foram recuperados 2.221 estudos e sumarizados 121 estudos. No processo de investigação da nossa revisão sistemática, investigamos os 10 últimos anos de publicações que tratam da temática sobre a identificação de doenças de planta utilizando redes neurais convolucionais. É possível notar no gráfico que existe uma escalada crescente de publicações. Isso demonstra que a comunidade científica tem pleno interesse nessa temática. Também fizemos uma distribuição temporal dos estudos por base de dados, onde podemos notar que a Google Academic e a Scopus concentram o maior número de publicações registradas. A partir da seleção inicial, fizemos uma distribuição geográfica dos estudos, agrupados pelo país do primeiro autor. Descobrimos que os países com maior população são os que mais investigam as formas de identificar doenças de planta, com destaque para China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e Brasil. Para esta revisão sistemática, foram elaboradas 6 questões de pesquisa e foram respondidas quantitativamente. A primeira questão versa sobre quais abordagens fazem uso de novas arquiteturas ou modelos. O gráfico demonstra que as abordagens customizadas e as novas arquiteturas são predominantes. A segunda questão são sobre as características dos conjuntos predominantemente utilizados. Temos conjuntos de dados com características de imagens capturadas em ambiente real e conjunto de imagens com características de imagens capturadas em ambientes controlados. Também temos conjunto de dados que mesclam essas duas características. É possível notar que esses conjuntos customizados, eles variam, sendo ampla maioria no gráfico. Também podemos notar que o Plant Village é um dos conjuntos de dados mais utilizados no processo de identificação de doenças de plantas. A terceira questão versa sobre quais os tipos de culturas mais investigadas com as abordagens utilizando CNNs. Nós temos, com destaque, diversas que agregam várias culturas investigadas, seguidas do tomate, da maçã e do milho. Na quarta questão, quais os frameworks comumente utilizados, com destaque por TensorFlow. Em segundo lugar, o TensorFlow com a API Keras. Na quinta questão, temos qual algoritmo CNN é predominante nas abordagens atuais. AlexNet é destaque, pois é uma das redes com a maior facilidade de customização e adaptação a determinados tipos de problemas. Na sexta questão, quais os tipos de doenças de plantas são mais investigadas com abordagens usando CNNs? Aqui chamamos a atenção para a linha onde estão os nematóides. Existe uma ausência de estudos, uma carência de estudos nesta linha, apenas 2 apresentados, porém nenhum dos 2 identifica a espécie do fitonematóide. Outro detalhe é que não há nenhum estudo que identifique nematóides na cultura de soja.
A ausência desses estudos reforçam as nossas intenções e valorizam o nosso objetivo proposto. Assim, montamos a nossa metodologia, organizada da seguinte forma: fundamentação da proposta, com a execução de toda a fundamentação teórica, a revisão sistemática da literatura, depois a nossa abordagem, organizada basicamente em 5 etapas: a utilização das principais arquiteturas CNNs, a identificação das lacunas do conhecimento quanto à classificação de doenças de plantas, a construção do banco de dados NEMA Dataset, a utilização das principais arquiteturas para a identificação e classificação de fitonematóides, por fim, a implementação de uma arquitetura customizada de acordo com as características do contexto da nossa aplicação. Por último, a avaliação e a validação das nossas hipóteses será feita por meio de estudos exploratórios que vão avaliar o desempenho das principais arquiteturas com a arquitetura proposta. Também avaliar a eficácia e eficiência da arquitetura proposta comparando performance humana versus máquina. Assim, vamos conseguir validar as hipóteses propostas no início da nossa apresentação e na nossa qualificação. Ainda sobre nossa abordagem, elaboramos uma figura que ilustra a execução das atividades realizadas durante a nossa investigação. Ela vai desde a captação das imagens utilizando o microscópio trinocular, a classificação, rotulagem e indexação dessas imagens, até a criação do dataset, a avaliação das arquiteturas CNNs tradicionais na literatura em cima desse dataset criado. Por fim, a aplicação dessas técnicas de otimização, como transferência de aprendizagem, otimização de hiperparâmetros, aumento de dados, a fim de alcançar a acurácia máxima dentro desse domínio específico. Por fim, a proposta de uma arquitetura CNN customizada de acordo com o nosso domínio de problema, almejando assim otimizar tanto os ganhos no tamanho do modelo, na precisão do nosso modelo. Conforme a nossa metodologia e a execução do nosso cronograma, apresentamos aqui 6 fases passíveis de resultados preliminares. Na primeira fase, foi elaborado um projeto aprovado com a temática do objeto de investigação submetido à NVIDIA, onde fomos agraciados com uma placa com adaptador de vídeo, onde nós utilizamos para rodar os nossos experimentos. Também foi elaborado e publicado em um congresso de Qualis B1 um estudo denominado Reconhecimento de Doenças de Plantas a partir de imagens digitais usando redes neurais convolucionais. Na fase 2, elaboramos e submetemos a revisão sistemática da literatura a um periódico. Na fase 3, construímos o nosso dataset denominado NEMA Dataset, de acordo com a taxonomia de classificação de nematóides, conforme as recomendações da Sociedade Brasileira de Nematologia. A fase 4, ainda em implementação, nós estamos treinando as redes convolucionais tradicionais da literatura no nosso dataset criado. A fase 5, nós faremos uma proposta de uma arquitetura customizada às características do domínio de aplicação. E a fase 6, a implantação e validação das hipóteses de pesquisa. No início da fase 1, elaboramos um estudo para identificação de doenças de plantas utilizando características foliares. Para isso, usamos uma versão do dataset denominado Plant Village com 3 versões de imagens, RGB, Grayscale e segmentadas. Aplicamos essas versões em uma arquitetura denominada Multichannel. Os nossos resultados foram superiores ao estado da arte reportado. Como podemos observar na nossa tabela de resultados, nós temos a nossa versão chamada MLXNet com valores superiores a dos autores anteriormente denominados. A nossa versão da Google Lenet na arquitetura Multichannel possui alguns valores pouco inferiores. Entretanto, nós não utilizamos qualquer técnica de otimização. Fizemos o treinamento from scratch a partir do zero e obtivemos resultados significativos. Na fase 2, elaboramos uma revisão sistemática da literatura. Os seus resultados foram apresentados anteriormente nos slides e também no capítulo 3 da nossa qualificação. Nós submetemos
este artefato à apreciação de um periódico e aguardamos o parecer dos seus revisores. Na fase 3, nós criamos o nosso dataset, denominado NEMA Dataset. Ele possui 3.052 imagens, com 3.510 anotações, distribuídas em 6 classes, sendo elas a classe Helicotylencos, Meloidogene, Pratylencos, Rhotilencos e Heterodora. Esse dataset foi formatado também no padrão COCO e categorizado em 6 classes distintas. Os nossos resultados preliminares estão consoantes com a execução do nosso cronograma. Como podemos ver, o nosso cronograma está organizado por fases e com a descrição de cada uma das atividades executadas em cada fase. Também, a nossa linha de tempo está agrupada em quadrimestres. Assim, as 3 primeiras fases já foram executadas. Estamos agora na 4ª fase, executando as redes convolucionais tradicionais da literatura em nosso dataset. A fase 5 ainda não foi implementada. Consequentemente, faltam ainda a fase 5, 6 e 7, finalizando o nosso estudo com a redação da nossa tese. Em nossas considerações finais, gostaríamos de chamar a atenção para os seguintes fatos. A crescente demanda por alimentos e a necessidade de aprimorar de modo sustentável a capacidade de produção agrícola impulsionam as pesquisas que fazem uso das técnicas de aprendizagem de máquina no processo de identificação de doenças de plantas. Também, a enorme perda causada pelos fitonematóides nas culturas de soja, milho, algodão chegam ao comprometimento de 30% da produção em determinadas áreas. Adicionalmente, um número inexpressivo de estudos e investigações que abordem a identificação de fitonematóides usando CNNs. Também, a ausência de resultados e arquiteturas CNNs que de algum modo provê qualquer solução relacionada a esse problema. Assim, nós entendemos que a nossa contribuição será importante dentro do contexto e das ponderações já realizadas. Estas são as referências que foram utilizadas para a construção dessa apresentação. Por fim, os nossos agradecimentos. Gostaríamos de agradecer primordialmente a disponibilidade da banca, ao UFMT, minha instituição de origem, à NVIDIA, aos parceiros e colaboradores dessa pesquisa, ao professor Dr. Paulo Afonso da UFMT, responsável pela classificação por espécie dos fitonematóides. E por último, e não menos importante, ao meu professor orientador, Dr. Flávio Vidal. Professor, muito obrigado por acreditar na minha proposta, por me incentivar e por estar caminhando junto comigo no desenrolar desses trabalhos. Muito obrigado.